Cruzeiro, vai ser um jogo, a meu ver, de detalhes. Eu entendo que vai ser um duelo dos portugueses aí para entender quem vai ter a melhor estratégia, porque o Flamengo jogou bem, mas com um time mais vulnerável. Acho que isso a gente tem que estar trazendo. O Cruzeiro, que vinha também oscilando, agora me parece que engatou e se solidificou. Então eu entendo que vai ser um páreo muito mais difícil a sequência na Copa Libertadores do que a briga pelo título no Brasil. Só antes do Nicola... Qual o seu percentual, Eli? 60-40, Flamengo. Tá me copiando em tudo, Eli? Não, é você que me copiou. Você compra o sapato de 29. Eu posso equilibrar aqui, eu acho que vai ser 55-45. Não, eu acho que é 60-40, ainda que, e vou dar um detalhe que porque você, o Inter nesse caso, mostrou não apontou. como jogar contra o Flamengo. Isso, e o Inter Arthur sabe. É muito estudioso. Não, o Arthur é muito bom treinador, mas o Léo Jardim também é muito bom treinador. Então, a gente está falando de grandes treinadores. O elenco do Flamengo é melhor que o elenco do Cruzeiro. Sim. Só que o Cruzeiro tem um jogador que é melhor que todos os jogadores do Flamengo. O Matheus Pereira é melhor que todos. Não tem melhor nenhum que o jogador. Arrascaeta? Ele é melhor que o Arrascaeta. Mas muito melhor. Não, ele corre muito mais. Ele tem mais visão de jogo. A bola passa. Do Matheus é melhor. Não. A bola passa muito mais pelo pé dele. O Matheus Pereira é muito mais jogador do que o Arrascaeta. O Flamengo não tem nenhum jogador no seu elenco tão qualificado. Nenhum jogador do elenco do Flamengo é tão qualificado quanto o Matheus Pereira. O elenco como um todo do Flamengo é melhor do que... Hoje o Matheus Pereira joga mais... Joga mais com o Arrascaeta. Mas o jogo vai ser 6 meses atrás? Mas o jogo vai ser... O Arrascaeta é melhor que o Matheus Pereira. Mas que você... Você não acha? Mas você está falando uma coisa... Se o futebol é momento... Você vai contratar por que o Matheus Pereira... Eu vou contratar o Matheus Pereira sem pensar. Agora, eu concordo com você que o Arrascaeta é mais jogador. Mas o momento é do Matheus. Mas eu quero saber... Então o Pelé também é mais jogador do que o Arrascaeta? Não, mas para contratar por ano que vem pro seu time, você contrata quem? Matheus Pereira disparado, nem penso. Mais jovem, mais atleta, mais físico. Momento é favorável. Momento, não quero nem saber. Vale lembrar que ele também viveu oscilação. Não, viveu pouca oscilação. Viveu. Pouca oscilação. Teve momentos que ele não estava produzindo tão bem. O Arrascaeta também é craque, mas o Matheus Pereira é mais craque e a bola passa muito mais pelo pé dele. Só que o Arrascaeta é mais decisivo. Desde 2019. Eu vi como ele foi decisivo pro Uruguai na Copa do Mundo. Mas peraí. Não, ele tava machucado. Não. Eu vi. Ele tava machucado. Como é que ele ia ser decisivo? Eu vi como é que... mas pera um pouquinho. O Matheus Pereira... A sequência de jogos do Matheus Pereira é impressionante. E isso conta muito para você num momento tão importante quanto esse. Mas isso pouco importa. Você estava indo tão bem. Não é, eu vou te explicar. Vocês têm uma dificuldade. O cara nesse momento é melhor, mas o jogo é a semana que vem. Não, quarta-feira. Não, são dois, né? Um numa quarta, outro na outra quarta. Volta, então o jogo não é na semana passada, no mês passado, é um contrassenso. Okay. Eu tenho que ensinar tudo para ele, mas pelo amor de Deus, imagine se eu não ensinasse. Olha, quando eu tentei ensinar financeiramente para ele... Não, sem comentário. Ele ia economizar 1,5 milhão de reais. Ele não ouviu ninguém, ele não me ouviu, não te ouviu. Não, mas eu fui o cara que dei os exemplos. Eu fui o cara que dei os exemplos. Eu dei o caminho. O cara não ouve. Se o cara não ouve para 1,5 milhão de reais, imagine que ele vai ouvir para Arrascaeta e para o Matheus Pereira. É claro que não vai. Na tela para você, jogos do Palmeiras e do Flamengo na continuação dessa sequência de calendário, né? O Palmeiras tem o Cerro Porteño, que convenhamos um adversário muito mais fraco do que o Cruzeiro. Aí no Campeonato Brasileiro tem o Fluminense, depois volta a jogar contra o Cerro Porteño, aí joga pelo Brasileiro contra o Vasco, joga contra o Mirassol e joga contra o Botafogo. E contra o Botafogo é um jogo fora, da mesma maneira que joga fora contra o Mirassol. Aí o time São 4 em casa e 2... São 4 fora e 2 em casa, né, Eli? Não, tem um... Só joga contra o Cerro e contra o Vasco em casa. Só joga contra o Cerro e contra o Vasco em casa, é verdade. E 4 jogos fora nessas próximas 6 partidas. O Flamengo... Também, 4 Flamengo tem 42 pontos, mas tem um jogo a menos. Aí joga Cruzeiro fora, aí Mirassol fora, só que o Cruzeiro é pela Libertadores. Aí joga em casa, o jogo da volta é no Maracanã. E aí depois pega o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Olha aqui, 2 sequências, né? Porque você joga com o Cruzeiro fora, depois joga com o Cruzeiro em casa e depois joga com o Cruzeiro fora, só que pelo Campeonato Brasileiro. E olha que estratégia você tem que ter e como isso é bom para o Palmeiras, né? Como isso é bom para o Palmeiras. Sim. Aí você joga contra o Botafogo e contra o Remo. Tudo bem, a última partida é mais tranquila, com todo respeito ao Remo, que joga em casa lá em Belém do Pará contra o Flamengo. Mas convenhamos, é mais tranquilo você jogar contra o Remo em Belém do que contra o Botafogo
lá no Newton Santos. Qual é a série mais complicada, ô Nicola? A do Flamengo é mais complicada porque você tem o Cruzeiro 3 vezes no caminho, né? O Cruzeiro é, depois de Palmeiras e Flamengo, o time que mais ameaça a hegemonia dessa dupla, né? O Palmeiras, até quando não vai tão bem, o Palmeiras vinha fazendo uma ótima Libertadores, vacilou nas 2 últimas rodadas e foi ultrapassado pelo Cerro. Aí deu a sorte de pegar o Cerro, que fez uma boa primeira fase, ficando na frente do Palmeiras, mas é menos adversário do que o Cruzeiro, não tenho muita dúvida disso. Acho que o Palmeiras, fazendo o feijão com arroz bem, Elia, vai para o Paraguai com uma vantagem confortável, pelo menos é o que eu espero em relação ao Palmeiras. Pode colocar na tela de novo os jogos do Palmeiras e do Flamengo, Ana, para você analisar com mais calma qual é a sequência de 6 jogos mais dura, do Palmeiras ou do Flamengo? Eu tô com o Nicola, que é o do Flamengo. Até pelo esse duelo, né, entre Léo Jardim e Arthur Jorge, três jogos contra o Cruzeiro, sabendo que um é um jogo decisivo pela Libertadores, né? A gente está falando de jogos, tudo bem que define em cada no Maracanã, isso é um fator favorável. E depois reencontrar o Cruzeiro de novo, acho que vai ser um grande desafio. Para o Palmeiras, o Cerro Porteño já é um conhecido. Entendo que o Palmeiras leva vantagem em relação ao Fluminense também pelo momento que está vivendo. Vasco, Mirassol e Botafogo. Eu entendo que essa sequência do Palmeiras é mais tranquila pelo que ele é, pela equipe que possui e tendo o Abel querendo vencer os jogos, né? E não gerenciando como ele fez contra o Inter. Bom, não pode mais pensar em gerenciar, mas tem um detalhe aí que nesse caso é algo muito grande para ser esquecido, que o time do Flamengo decide em casa contra o Cruzeiro e o Palmeiras decide fora contra o Cerro. E isso, com todo respeito ao Palmeiras e à grandeza do Palmeiras em relação ao Cerro, se o Cerro perde de 1-0 aqui e depois ganha de 1-0 lá e pode levar para os pênaltis, a coisa pode complicar. O campo é menor, né? Lembra a polêmica menor, lembra que é o Caldeirão, aquilo vai estar um inferno, porque é o Cerro Porteño, o grande time. Se fizer 2-0, 3-0, você vai... Não, se o Palmeiras fizer 3-0, acabou. Se o Palmeiras fizer 2-0... tem que fazer um resultado em casa. Tem que fazer um bom resultado em casa. Não basta ser um resultado tranquilo de 1-0, ganhamos. Não. Tem que ser um resultado de 2 para cima. Mas, a gente falou 60-40 Flamengo e Cruzeiro. Palmeiras e Cerro, qual que é o seu percentual, Eli? 70-30. 70-30 seria 80-20. Mas como a decisão é fora, eu vou dar 70-30. Eu vou de 75-25. 75-25 está bem jogado. O Palmeiras é muito favorito contra o Cerro. Radar do Nicola. O que você faria se tivesse 147 milhões de reais para gastar nessa janela de transferências? Era esse o budget a que tinha direito José Botto, o executivo de futebol do Flamengo. E os insucessos nas tratativas com Almada, Luiz Henrique e até Zé Lucas, volante do Sport que acabou sendo contratado pelo Cruzeiro, só aumentaram a pressão pela demissão de José Botto. O português não cai por agora, mas... em caso de eliminação para o Cruzeiro, depois das 2 partidas das oitavas de final da Libertadores, em caso de eliminação, a situação do português vai ficar praticamente insustentável. Extracampo, a pressão que vem de fora é gigante. O torcedor do Flamengo está revoltado, até porque viu praticamente todos os times se reforçando. E o clube mais rico do país não foi capaz de trazer nem sequer um reforço nessa janela. Internamente existem problemas. Vazamento de notícias dão conta de que o Botto não tem tão boa relação com alguns atletas. Problema no ano passado com o Pedro. Alguns funcionários entendem que o Botto é grosseiro, não é um cara cordial no dia a dia. E tudo isso vai pesando, vai pesando. Se o Flamengo, dono do maior investimento, da maior folha salarial e do clube mais rico do país, cair também na Libertadores, é possível que o presidente BAP tenha de entregar cabeça ou cabeças em caso de eliminação. E a primeira, que vai estar na bandeja, deve ser de José Botto, o executivo português, que chegou com um enorme barulho e um currículo que parecia espetacular. Mas quando a gente foi analisar, Elia, passagens como executivo apenas no PAOK e no futebol do Olisek, time pequenininho lá do meio da Europa, nada que o credenciasse a dirigir um time tão grande quanto o Flamengo. Em 30 segundos, Ana, foi propaganda enganosa o Zé Botto? Vamos aguardar.
Muita calma. Vamos aguardar o que vai ser contra o Cruzeiro na Libertadores, aí eu digo para você que sim ou não. Muito bem, até porque se o Flamengo avançar e avançar de maneira categórica, o Zé Boto cresce também. No ano passado ele quase caiu e ficou por conta dos títulos da temporada. Mas só faltava não, né? O cara ganhar títulos e... o Felipe Luiz... Até porque, Elia e você, Nicola, a gente está falando de recurso. Hoje, o elenco do Flamengo é um belíssimo elenco. Será que é necessário investir mais? É isso também. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E se ele não quem faz eu vou isso? trazer? Eu Então, sou o Zé Boto. Quem eu vou trazer? Por que eu vou trazer mais? O Pedro seria importante. Então, se ele consegue manter e com esse elenco conseguir seguir nas competições em que está, brigar pelo Brasileiro e pela Libertadores, Claro. ele fez a lição de casa. Muito bem. E mantém o caixa em ordem e as contas pagas. Só um bastidor importante, Elia, vem do Rio de Janeiro. Vem do Rio de Janeiro a informação de que o José Boto ofereceu ao Zenit 35 milhões de euros. 30 milhões fixos, mais 5 de euros em bônus. Eu fui até o primeiro a publicar, que era essa proposta do Flamengo. Pro Zenit, pelo Luiz Henrique. Luiz Henrique. A informação que vem do Rio é esse complemento que eu vou dizer agora. Quando a coisa parecia avançar, o BAP desautorizou a negociação por entender que as cifras são muito altas. Eu não tenho essa informação, mas vários dos setoristas do Flamengo trouxeram essa notícia. O que torna a situação do Boto ainda mais frágil, especialmente porque o Flamengo tem uma enorme pressão e não conseguiu contratar jogadores. Então, mas assim... E manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu acho que deixa não tem nada frágil. demais. Tem nada demais. Eu estou não pode, trabalhando não com pode ele. negociar. Eu vou trazer uma pauta, ele fala, na Paula não é interessante. Não, mas é ruim pro mercado. Ele começa a negociar. É ruim. O presidente diz, a cifra está muito alta. Mas antes de fazer a proposta, eu falo, Elia, é o seguinte, estou pensando em fazer 35, Elia. Claro. Eu não vou fazer o 35, não, a notícia vai vazar, o Luiz Henrique fecha, mas aceita. é você que está dizendo que ele fez. Mas será que ele fez isso? Não, você está dizendo. O Luiz Henrique, que a proposta foi de 30 mais 5, eu tenho certeza, que o Luiz Henrique aceitou, eu tenho certeza, e o Zenit recusou. O jogador aceitou? O jogador aceitou e o Zenit recusou. Só que o Zé Boto não está errado aí. O ruído vem agora. Ao que parece, informações de setoristas do Flamengo, entre eles do GE, de que houve uma mudança na proposta do Flamengo. Depois que assinou com 35, o BAP telefonou para o Boto e falou, não vamos pagar 35, você tem 25 para fazer. E aí o Zenit falou, então não vamos fazer. Mas o Zenit aceitaria os 35? Sim. Aceitaria. A coisa caminharia. Aí caminharia. Aí você começa a perder poder, porque o que você fala sentado, você não repete de pé.